Opa, e aí, tudo bem com você? Eu tenho certeza que você já sentiu o Senhor te chamando pra se guardar em alguma área. E o que eu tô falando aqui não é abandonar um pecado, porque isso é um chamado pra todo mundo. Eu tô falando de coisas específicas que nem são consideradas pecado e que Deus pediu que você parasse de fazer. Muitas vezes a gente tem uma tendência de duvidar dessas coisas. E pensa assim, por que Deus me pediria pra fazer isso, sendo que todo mundo segue fazendo sem problema algum? 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, a palavra diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Em qualquer religião que você for olhar, vai perceber que existe uma consagração. Algumas delas dizem que você precisa deitar para o santo, então você faz uma série de práticas e rituais para se consagrar para uma entidade específica. Outras você vai ter práticas diárias, que são considerados guias de vida, e por aí vai. E o cristianismo, nesse aspecto, é semelhante. A gente também tem que se consagrar para o Senhor. E ignorar esse chamado pode te fazer perder momentos incríveis de intimidade com Ele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. A consagração, então, é bem simples. Você separa suas vontades e coloca as de Deus acima delas e entrega os seus hábitos para o Senhor. Vou dar um exemplo. Se Ele te pediu para parar de assistir uma determinada série, caso você atenda esse pedido, tá dando o seu primeiro passo para a consagração. E por que eu tô falando primeiro passo? Porque a consagração não é só a atitude de abandonar algo. Você abandona algo para adquirir relacionamento com o Senhor. Substitui o tempo que passaria fazendo qualquer outra coisa, buscando a face de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Porque existem, infelizmente, muitas pessoas que são todas engessadas. Elas não fazem praticamente nada na vida. Tudo que elas veem em volta dizem que é pecado e que nunca fariam isso porque desagrada a Deus. Mas no final das contas, elas não usam o tempo livre para de fato consultar a vontade do Senhor. E se você só para de fazer as coisas porque acha que é pecado, sem ter a intenção de se aprofundar na vida com o Senhor, você provavelmente está em engano. Porque pessoas muito legalistas são arrogantes, se acham as separadas, as escolhidas, intocáveis, mas quem se consagra demonstra um comportamento totalmente oposto. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais tempo você passa próximo a Deus, mais você tende a ter atitudes e falas semelhantes às dele. E Deus é humilde, amoroso, bondoso. Lembra, por exemplo, de Jesus durante toda a sua trajetória aqui na Terra? Ele se consagrava ao Senhor, separava momentos para ir orar e estar diante da presença do Pai. E Jesus foi simplesmente o ser mais humilde que já passou nessa Terra. Por isso é tão importante, o próprio Cristo nos mostra essa importância. Você pode se consagrar com jejum, assim como Daniel, com oração, assim como Jesus, ou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, a palavra diz: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Acontecia várias vezes ao longo dos evangelhos. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, deixa que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Mas diferente de outras religiões, um cristão, ele não se separa só em momentos específicos da vida para se consagrar, para obter uma bênção. A vida de um cristão é uma eterna consagração. E isso deve ser leve para você. A cada dia, ao acordar, consagre seu dia ao Senhor e viva um dia de cada vez. Ore e diga ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje que agrada ao Senhor? Quais hábitos e práticas estão trazendo interferências no falar do Espírito Santo ao meu coração? O que eu preciso abandonar? Reflita sobre isso hoje e busque consagrar o seu dia de hoje a Deus. E sempre que tomar a decisão de abandonar alguma prática, não tenha medo da rejeição das pessoas. Em Atos capítulo 5, versículo 29 diz: importa obedecer a Deus do que os homens. Eu mesmo já passei por isso. Uma época o Senhor havia me pedido para eu fazer um propósito. Eu lembro que a reação das pessoas ao saberem do propósito era engraçada. Elas imaginavam que eu era um religioso habitolado, engessado, mas quanto mais o tempo ia passando, eu via que as outras religiões também são assim. E até mesmo quem não tem nenhuma fé, nenhuma religião, eles se consagram para algo, de alguma forma. Então, no fim das contas, a gente deve fidelidade a Deus, porque no momento que a gente vai pedir socorro, quem é que nos atende? Quem foi fiel a nós até o fim em uma cruz? Quem morreu por nós? Então, não tenha medo de se consagrar ao Senhor, de se lançar em um relacionamento mais íntimo, dia após dia. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, a palavra diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estar com a gente, falando no nosso coração, que o Senhor possa trazer luz e leveza para os nossos dias e que a gente possa sempre confiar na Tua palavra, na Tua mensagem, naquilo que o Senhor tem pedido para a gente constantemente e a gente tem ignorado por medo de ser religioso demais, engessado demais. Existem pessoas aqui que também têm, infelizmente, o medo de se tornarem arrogantes ao se lançarem mais profundamente em um relacionamento com o Senhor.
Senhor, mas esse medo é infundado, pois a cada dia que a gente passa ao seu lado, mais a gente se torna semelhante ao Senhor, mais humilde o nosso coração fica. Então que a gente não tenha medo também da rejeição das pessoas, que a gente sempre possa corresponder à tua vontade, independente das circunstâncias e independente da reação dos outros, que o nosso coração pertença a cada dia ao Senhor. Então hoje nós consagramos o nosso dia a Ti, consagramos as nossas roupas, aquilo que a gente for ouvir, falar, assistir, ler, tudo está consagrado ao Senhor, aquilo que a gente fosse alimentar também, consagramos tudo a Ti, Senhor. Que nós temos, na verdade, pertence ao Senhor. Toma posse, Senhor, da nossa vida, toma posse da nossa casa, dos nossos pertences e esteja fazendo o melhor, porque nós confiamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos e Deus te abençoe.